Isso foi em 1987, depois do casamento, que apareceu a colite. Veio como presente. Veio como presente. Logo depois do casamento apareceu a colite. Mas então foi porque você estava alegre demais. Então, eu acho que foi o estado emocional, foi lá pra cima. Alegria demais que você não podia ter, né? Foi e logo veio essa colite, aí eu fiquei aquela maratona de... Mas agora você está bem. Agora, Fábio Queiroz, me fala uma coisa. A colite, ela é emocional mesmo? Aquela coisa que o médico falou, você não pode ficar triste nem alegre, mas é difícil, né? Esse tipo de recomendação, né? É mesmo só de fundo emocional? Não, a colite, o fundo emocional não causa a colite, de forma alguma, né? É lógico que uma variação emocional, uma alteração emocional, como em qualquer pessoa, mesmo que não tem colite, ela pode ter uma diarreia, tem gente que é o contrário, viaja e fica uma semana, 10 dias sem conseguir evacuar. Entendi. Então isso pode acontecer. Na pessoa que tem colite, é claro, né, o intestino dela é muito mais sensibilizado do que naquela pessoa que não tem. Então essa relação ela fica muito mais evidente. Agora, então, né? O que causa colite mesmo também não se sabe direitinho? Não se sabe, é igual a doença de Crohn. São duas inflamações, né? De característica autoimune, né, do próprio organismo, em que a gente não tem uma Agora, causa e esses remedinhos, hein, que ele tomou, que até no princípio do programa eu falei azia, má digestão, e agora eu estou lembrada, azia, má digestão, perdi aqui que eu falei, mas falando que as pessoas, que todo mundo toma mesmo, você tem uma dorzinha, uma coisa, você toma um remedinho, é a dor lombar lá da Mônica, vão tomar, então quando você tem, gente, o que a gente mais escuta as pessoas falar, tô com uma queimação, eu não fiz digestão direito, eu tô com uma azia danada, e sempre tem uma receitinha, um outro que fala, toma esse remédio que ele ele é tiro e queda, né? E aí que mora o perigo, né? Foi bom para mim, né? Vai ser bom para você também. Inclusive no caso da retocolite, da doença de Crohn, a maioria dos medicamentos que são usados na rotina para dor, eles pioram os quadros, né? Os anti-inflamatórios vão piorar mais ainda a doença. Então é um perigo e a pessoa vai mascarando o quadro e convivendo com aquilo, como aconteceu com ele, durante anos e anos com aquela doença que na verdade tem tratamento. Agora me fala uma coisa. O Luiz Antônio de Nova Lima, ele falou, olha, sempre tem problema digestivo, mastigo bem, evito comida pesada, mas nunca fiz nenhum tratamento, mas assim, custa digerir, tem perigo isso? O que pode ser isso? Não, isso é lógico, se o paciente ou a pessoa faz uma digestão, uma libação, uma alimentação muito exagerada, é normal que ele tenha um pouco de dificuldade. Isso ele não contou, né, Luiz Antônio? Principalmente, grandinho e tudo. Principalmente se ele não está habituado todos os dias àquele tipo de alimento. Agora, a partir do momento que esse problema ficou crônico, começou a acontecer com frequência, dia, né? Ele tem que procurar uma orientação. Às vezes um problema simples que ele vai resolver isso. E não ficar tomando aqueles remédios, tem até muita propaganda na televisão, né? Toma esse remédio que é bom para digerir e tal. Agora, a Alice da Floresta falou, olha, tenho gases demais. Ela falou que ela não tem dor nenhuma por causa dos gases, tá? Mas ela falou que os gases dela não tem cheiro nenhum. Nem quando sai pela boca ou pelo... Como é que vocês falam isso tudo? Ou pelo ânus, né? Aí ela pergunta, o que pode ser isso? Cuida da alimentação, só como coisa saudável. E isso começou faz 2 anos, tenho 48 anos. Quer dizer, a pessoa que tem gás, que às vezes sente... Às vezes acontece muito, a pessoa tem umas pontadas aqui no peito, achar que é problema de coração, né? Isso. E são aqueles gases que dão aquela coisa, né? Isso. Mas... Por exemplo, essa coisa de sentir que tem gás demais e esses gases saem e não tem cheiro de nada. O que pode ser isso? Olha, isso aí, Roberta, na maioria das vezes pode ser uma alteração normal que a pessoa pode ter. Os gases são formados durante todo o tempo no nosso organismo. Nós temos o intestino grosso, aquele que a gente mostrou, ele é repleto de bactérias que vão metabolizar vários alimentos, vão digerir vários alimentos que nós não temos a capacidade de digerir sozinhos. Na digestão desses alimentos, as bactérias fazendo isso, vão ser eliminados os gases naquele processo de digestão. E esses gases, se estão sendo eliminados, se não causam dor, nenhum problema, isso tem muito a ver com a flora intestinal daquela pessoa.
Então não tem problema nenhum, isso não implica em nenhum risco. E a Tereza Gonçalves de Souza, de Santa Amélia, remédio para regular intestino pode causar danos? Nossa, isso também, né, as pessoas tomam demais da conta. Vão à farmácia e tomam. E quem quer emagrecer, às vezes, que toma, né? Eu conheço um monte de gente assim, quer emagrecer, toma remédio para ir 15 vezes no banheiro, como você ia, né? Não é brincadeira. E aí, como que você fala para ela esse remédio? Tem alguns que falam assim, são remedinhos naturais, feito à base de ervas e tudo. Tem alguma contraindicação? Tem toda contraindicação, né? O intestino, o organismo nosso, ele foi feito para funcionar como uma alimentação saudável. Então, o melhor remédio para o intestino funcionar bem é uma dieta saudável com fibra, verduras, frutas e água. Água, bastante Além disso, água. bastante água. Não tem nenhum remédio natural para isso. Na verdade, eles vêm mascarados com o título de natural, às vezes um nome sugestivo de que ele seja natural, mas na verdade ele não é natural e pode trazer alguns danos ao intestino e a outros órgãos. Então, Eliane Souza, serve para você essa resposta. Ela é de Sabará, porque ela falou, olha, eu tenho prisão de ventre para ir ao banheiro, uso laxante diariamente, sem prescrição médica. Pode trazer problema mais sério, o que devo fazer? Então, no caso dela, procurar um médico. Quer dizer, questão de saber, prestar atenção na alimentação, né? Se ela está usando isso, tomando água, toma água. Tem gente que não tem hábito. E água, a gente escuta assim, a água é tão ruim. Mas assim, a água você começa, já prestei atenção, você começa a tomar, vai tomando, daqui a pouquinho você não consegue ficar sem ela. Quer dizer, um hábito que a gente tem que criar no dia a dia. E é bom não é só para o intestino, não, é para tudo a água, né? Essa questão dos medicamentos naturais, ditos naturais, Roberta, também tem uma informação importante, porque alguns deles, à base de sene, cáscara sagrada, o que acontece? Eles modificam, eles vão pigmentando a mucosa interna do intestino, podendo até ficar negra e totalmente enegrecida. Então, e aí? Olha, quando a pessoa interrompe, isso vai depois clareando, porque é realmente um depósito mesmo desse componente na mucosa, mudando a sua tonalidade. Não existe nenhum estudo ainda que correlaciona até o próprio câncer com essa modificação. Mas, veja bem, se você come algum alimento que vai modificar a sua estrutura, até de coloração da sua mucosa, certamente isso não é muito adequado. Agora, eu preciso chamar meu intervalo, mas antes, responde para o Sérgio Romualdo. Ele ligou lá da cidade de Rio Casca. Ele falou assim, olha, eu fiz uma endoscopia em Ponte Nova e deu gastrite, vamos ver se está certo, antral com erosões extensas. O que isso significa? Teste de urease. Então tá, urease deu positivo. Sim. Bom, Sérgio, esse exame mostra o quê? Que você tem uma gastrite. Essa gastrite, ela compromete uma parte do estômago, que é o antro. E a causa dessas erosões aí são inúmeras. O estresse, excesso de bebida, uso de medicamentos. E o teste da urease positiva significa que você tem uma bactéria que é muito famosa, muito conhecida, que é o Helicobacter pylori. H. pylori. H. pylori, exatamente. O H é de Helicobacter. A gente faz, porque H. pylori. Nós já fizemos um programa sobre isso. Você faz o teste. Exato. O teste respiratório, né? Isso. E significa o quê? Que essa sua gastrite certamente está relacionada também com a inflamação do seu estômago. Ou seja, então ele tem que fazer o teste para ver se ele tem um H. pylori e ele fazer já o tratamento. tem, não, ele já tem, ele porque já a urease tem positiva. Na verdade, ele vai precisar de um bom médico para conduzir adequadamente o seu tratamento. Então você vai ter, prepara para tomar remédio, antibiótico 7 dias, eu já tive. E quando tem uma pessoa na família, não é? Quase todo mundo tem, não é? Porque na verdade a aquisição do H. pylori, né, ela se dá na infância. Na infância. E está muito relacionada com o meio, com o saneamento básico. Andar descalço. Por exemplo, na nossa época, menino andava muito descalço, a gente andava, subia em árvore e tudo. Não, come de tudo, né? O saneamento aqui, né, a gente pega, né, fruta, a gente não tinha muitos né, cuidados como a gente tem hoje com as nossas crianças. Justamente, né? Não existia aquela coisa, tanta preocupação de lavar tantas frutas e tudo. Então, o pessoal de geração 5 está com 40, 50, vai ver. E o que eu vi no programa é isso, que
Geralmente, se uma pessoa tem, pode mandar todo mundo da família fazer, com certeza a maioria, porque isso aconteceu comigo. Olha, tem tanta pergunta, mas nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, doenças do intestino. Olha, tem várias pessoas aqui, eu só vou citar uma delas, que é o Felipe Douglas, do bairro São Gabriel, porque ele quer saber sobre a doença síndrome do colo irritável. Ele falou que já teve e o médico não soube explicar para ele. Sei. A síndrome do colo irritável é uma doença funcional e uma doença interessante, porque ela, na verdade, simula várias dessas outras doenças que nós falamos. E ela tem hoje os critérios diagnósticos, né, bem definidos e tudo. Então, o que eu sugiro para ele é procurar um especialista, porque tem que ser analisado com cuidado, é uma consulta demorada, geralmente é um paciente que tem muitas queixas associadas, que tem que ser muito bem avaliado, para que ele possa ter um diagnóstico preciso e o tratamento também, porque a gente tem um tratamento eficaz para a síndrome do intestino irritável. Tá. E a Bárbara Gomes do Belvedere, ela quer saber qual doença do intestino pode ser operada por vídeo feita em Belo Horizonte. Sei. Teoricamente, qualquer doença do intestino pode ser feita por videolaparoscopia. Aqui em Belo Horizonte, o grupo de proctologia daqui já faz essa cirurgia por videolaparoscopia e a única questão é que o hospital tem que estar preparado e o médico também. E o índice de sucesso é igual da outra cirurgia. Agora, Maria Lúcia, do Sol Nascente, ela fala, olha, meu marido come muita pimenta, faz uso diário de bicarbonato para rotar. Quero saber se isso é perigoso. Pode fazer mal, causar alguma doença que chega até o intestino? Essa mania de usar uma medicação, né, de usar o bicarbonato, é muito comum e muito disseminada, né, na população. Isso é uma coisa que não deve ser feito com tanta frequência, porque deve ter uma causa que justifique ele estar tendo essa queixa. Então ele tem que investigar, ver o que é e fazer o tratamento exato. Talvez ele vai poder tomar menos bicarbonato. Ou talvez às vezes um controle alimentar também, porque às vezes a irregularidade alimentar é que gera, né, essa dificuldade de digestão e vai procurar recursos com automedicação, que é outro problema. Porque o bicarbonato, ele não atua só ali no estômago, ele muda o pH, né, e com isso ele também tem alterações metabólicas. Então isso realmente é algo que a gente não recomenda. Não recomenda, né? Isso. Agora, gente, Eliane Figueiredo do Eldorado, ela é uma pessoa que tem sangramento na hora de evacuar. Tem perigo de futuramente ter câncer? É um dos, quer dizer, pode ser que não seja, né? Mas é um dos sintomas, não é? É um dos sintomas, mas não, ele não implica no risco. Né? Quer dizer, a maioria das causas de sangramento, na verdade, não são câncer. Uma hemorroida, uma fissura. E pode estourar uma veiazinha também, a hora que a pessoa está, né? Está evacuando. É claro que se ela tem um sangramento, aí vai depender da idade, ela tem que ser avaliada e ver por que isso está acontecendo. Agora, Alessandro, o grupo de ajuda, vamos colocar a gente no telefone porque são 2 grupos de ajuda, né? Porque tem muitas pessoas têm vergonha de falar, né? Tem. Quer dizer, tem muito preconceito aí, e o grupo de ajuda é justamente, as pessoas não têm que ter vergonha de falar, não está sentindo que tem problema, tem que procurar até nos grupos de ajuda para ver que a gente não está sozinho nessa, quer dizer, tem muita gente que tem, e que, lembrando isso, quer dizer, eu estou falando que os médicos falam, né, que se for descoberto rapidamente, no caso de câncer, 90% de chance de cura, né? 90%. E das outras doenças também, né, gente? Tudo que é no princípio a gente sabe disso, isso é até meio óbvio, né? Mas Sestão é para isso mesmo, né? Para poder atender e ajudar as pessoas. Partilhar a experiência, né? E temos também apoio de vários especialistas, médicos, que fazem palestras nos nossos encontros. Nós não temos telefone, nossa sede é virtual, é o site só. Tá lá o site, então. Tá? Esse site tem como fazer o cadastro, tem como deixar depoimentos que a gente põe no ar, se alguém quiser. E quando tem a reunião, a gente envia a carta pelo e-mail da pessoa. Ok. Graça, nosso tempo terminou. O que é importante a gente deixou de falar aqui no programa? Olha, o que eu considero importante aqui de deixar para vocês também, o Cascalho já no seu depoimento já vai nos ajudar muito.
ele coloca o seguinte: primeiro, a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença tratável e melhora a qualidade do doente quando bem assistido. E, o mais importante, o doente não precisa de gastar dinheiro para o tratamento. O governo, ele dá toda a cobertura. Isso é fundamental, né, gente? Isso. Porque se for pagar, né, Alessandra, se fosse pagar o seu tratamento, assim, é dinheiro demais, O né? meu hoje é quase R$2.000 por mês. Nossa Senhora. Fábio, termina pra gente. Tem mais alguma coisa que você queira falar para o telespectador? Tem. Eu gostaria de dizer que uma vida saudável é o melhor para se evitar o câncer, não só do intestino, como de outros órgãos. Então, uma dieta saudável, a prática regular de atividades físicas, evitar o cigarro, evitar a bebida alcoólica e um pouco de tranquilidade, um pouco de estresse, com certeza vai contribuir para melhorar a vida, né? Agora, quem mundo. for ver o Intestinão, tá lá na praça da estação. Estação de graça, né? De graça. Pelo menos você vai conhecer melhor. E muita pergunta aqui, gente. Vamos colocar, Claudinho, o telefone de novo, porque sexta-feira vão estar os médicos de plantão para responder as dúvidas das pessoas, porque talvez eles não possam responder as perguntas que não foram respondidas aqui, foram feitas aqui durante o programa, né? Então tá lá, gente, liga, anota, liga, pergunta, que é bom para você cuidar de você, né? Obrigada, tá, pela participação de vocês. Programa de amanhã perdido por, olha, dezenas de telespectadores, porque setembro é o mês da Bíblia. Você acredita nos milagres da Bíblia, mas assim, ao pé da letra, ou você acha que os milagres passam uma mensagem de fé? Vai ser bacana o programa, tá? Então, nesta quinta, às 8 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? E até amanhã, se Deus quiser.